Olá, povo de Deus, povo crente, estamos aqui na Igreja Batista Betel, cidade de Itaporanga, para trazer uma reflexão da Palavra de Deus num período em que nós estamos aí orando pelo Brasil. Fizemos a decoraçãozinha aqui, minha esposa, decoraçãozinha simples com a bandeira do Brasil, simbolizando a bandeira do Brasil. O nome aqui em cima, oração. Estamos em oração aí pelo nosso país, por essas eleições, para que Deus seja o Senhor de fato. A última palavra tem que ser a de Deus. Dessa feita eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão, na verdade, que está pautada lá no livro ou carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 9, versículo de número 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, ou esta obrigação, né? Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E aí onde está, muita gente entra em parafuso por conta dessas expressões bíblicas, né? A obrigação de pregar o Evangelho, ai de mim se não pregar o Evangelho. Tendo em vista que hoje existe um evangelho sentimentalista, né? Pessoas que pregam só se sentir, cantam só apenas se sentir e cantar, dizimam, aliás, devolvem o dízimo quando sentem de devolver, só fala de Jesus se sentir e assim sucessivamente, né? É um evangelho sentimentalista. Nós que aprendemos um pouquinho a palavra de Deus, a gente entende que fé nada tem a ver com sentimento, né? Ela até pode, né, digamos assim, promover, mas ela não é que ela não tem a ver, ela não é sentimento, ok? Fé não é sentimento. Então, quando a gente lê expressões como essa aqui de Paulo, por exemplo, pesa sobre mim essa obrigação, logo aqueles que acreditam no livre-arbítrio, assim como eu acredito no livre-arbítrio, né, entram em um choque teológico, porque pensam assim: Deus não respeita o livre-arbítrio, então o calvinista está certo, ok? Mas vamos lá, irmãos. Primeiro eu quero aqui pensar com vocês rapidamente em algumas coisas. Primeira delas, por mais que você tenha livre-arbítrio, por mais que tenhamos o livre-arbítrio, e eu creio que temos, Deus é Senhor, né? O nosso livre-arbítrio não anula a soberania de Deus sobre nós. Todos nós sabemos, isso aí é uma lição de escola bíblica dominical, no Salmo de número 24, como o pastor Gerson Vilas Boas ama pregar no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os seres que nela habitam. Deus, Ele é Senhor sobre tudo, e Ele tem a sua soberania sobre todas as coisas, legitimamente, porque Ele é Criador, né? Se eu crio essa marca, se eu crio essa caneca, eu tenho autoridade sobre ela, ok? Meu filho ele tem livre-arbítrio, porém ele me deve respeito por ser pai, por ter dado a vida a ele, por criar ele, manter ele, enfim. E o que eu quero dizer assim com palavras bem simples é que o nosso livre-arbítrio não anula a soberania de Deus sobre nós. Segundo, há como harmonizar a soberania de Deus e o livre-arbítrio? Sim, é possível. Por quê? Você pense comigo, nós servimos a um Deus tão grande, mas Ele é tão grande e tão soberano que Ele consegue ser 3 em 1. Essencialmente, Ele é uno, né? Na sua personalidade Ele é trino. Nós acreditamos também na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um consegue ser os 3, ou são os 3. E há uma sincronia entre eles, e uma harmonização espetacular. E aí quebra o paradigma errôneo de alguns teólogos que acham que não há como harmonizar calvinismo e armenianismo. Se lermos o calvinismo e lermos também o armenianismo, você vai ver que os pontos principais são iguais. Eles pensam na mesma coisa e tem como haver uma harmonização, uma conciliação, né? Um casamento.
Eu indico aqui uma palestra do pastor Luiz Saião, falando sobre essa harmonia teológica que é bíblica, é possível, entre calvinismo e arminianismo, tecnicamente falando aqui, ok? Então pode sim haver uma harmonia entre livre-arbítrio e soberania, né? Partindo do princípio que já falei, que o nosso livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Nós temos que pensar em outro detalhe aqui. E esse terceiro pressuposto aqui é interessante. É que, além de ver na Bíblia Sagrada Jonas tentando fugir da presença de Deus e não conseguindo, Elias e tantos outros, né? Porque o nosso livre-arbítrio não anula a soberania de Deus, ele vai estar sempre criando situações para que cumpramos a sua vontade, soberanamente. Isso é inevitável. Outra coisa é que, sim, quando Paulo aceita Jesus, né? Quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e lhe dá revelações, Paulo deixa bem claro nas suas epístolas que ele passa a ser o prisioneiro do Senhor, mas um prisioneiro por amor, né? Ele passa a ser um servo de Deus. A palavra ali muitas vezes aparece no Novo Testamento como doulos, uma linguagem do original grego, doulos. O que é doulos? É um escravo livre. Esse escravo, por alguma razão, que eu não quero aqui adentrar para não ficar longo o vídeo, mas por alguma razão ele era livre da sua escravatura, mas ele decidia permanecer na casa do seu senhor mesmo assim. Então ele fazia na sua orelha um sinal, né, de que ele era livre, mas estava ali por amor, né? E é assim que nós entendemos que funciona o nosso livre-arbítrio. Nós aceitamos ser servos de Jesus Cristo. Perceba que Romanos capítulo 10, versículo 9 ensina a mecânica da confissão de fé, a saber que se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. Mas primeiro ele tem que ser Senhor na sua vida, para que então você seja salvo. Se ele é Senhor, o Senhor é aquele que governa, aquele que manda, aquele que detém o poder sobre. Então, nós aceitamos esse senhorio. Então, queridos irmãos, é aquela frase do apóstolo Cleiton Nantes que é muito bacana, o escolhido não tem escolha, né? Nós não temos escolha por algumas razões. Quando Paulo diz aqui que ele é obrigado a pregar o Evangelho, perceba que diz assim: pesa sobre mim essa responsabilidade, essa obrigação. É interessante que quando você pega o dicionário da língua portuguesa mesmo, você vai ver a palavra fiel. Fiel, dentre outras definições, uma definição que eu achei muito interessante é aquela que diz assim: fiel é aquele que se obriga no que faz. Ninguém precisa obrigar ele se obriga, né? Ele se obriga no que faz. Paulo se obrigava em fazê-lo. Por quê? Porque Paulo sabia que foi para isso que ele foi chamado, né? E quando ele diz ai de mim, o ai de mim significa dizer que se ele não prega o Evangelho, ele não vai ter nenhuma utilidade, a vida vai perder o sentido para ele, certo? Porque foi para isso que ele foi ganho, foi para isso que ele foi salvo, foi para isso que Jesus se revelou para ele. Então, Paulo se obriga por amor, Paulo se obriga pela consciência que ele tem, né, das grandezas das revelações de Jesus na vida dele. Ele sabe quem é Jesus, ele conhece os oráculos de Deus profundamente. Então esse homem não tinha como ficar parado, né? Repousava sobre ele esse espírito de obrigação, de responsabilidade de pregar o Evangelho, pela grandeza das revelações, né? Então, quando você entende o seu chamado, entende o que é a salvação em Cristo, entende o seu propósito, esse ai de mim de Paulo passa a ser nosso também. Porque se você pararmos de pregar o Evangelho, o que será da nossa vida? A vida vai perder o sentido. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Repousa sobre nós essa obrigação, pregar o Evangelho. Amém? Porque nós sabemos a importância disso. Nós sabemos quem Deus é, reconhecemos a sua soberania e aceitamos
é sobre nós. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. E é uma honra, glória ao seu bendito nome. Labarachou Menerai. É uma honra ser servo desse Deus maravilhoso. Para mim é uma honra. Ok? Eu, assim como Paulo, quero ser prisioneiro do Senhor. Que Deus te abençoe fortemente. Compartilhe aí o vídeo. Abençoe outras vidas também.